Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora nós vamos reagir a um vídeo do canal Parabólica falando a respeito de aparentemente Donald Trump, o grande ídolo laranja, está lançando uma corrida por minerais, o que é uma coisa que pode impactar profundamente o Brasil, já que nós temos uma das maiores reservas de elementos terras raras do mundo. É uma coisa importante para ficar ligado, né, prestar atenção. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda a dar mais relevância ao canal junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, comecemos. E ontem o Donald Trump anunciou um investimento gigantesco em mineração, cerca de 3 bilhões de dólares em mineração agora, tá? Para agora, para poder fazer aí a sua corrida armamentista, para poder ser menos dependente da China. E aí ele fez esse anúncio ontem e cerca de 200 executivos da mineração estavam presentes, além dos políticos dos Estados Unidos, educadores, né, pesquisadores sobre a área, estava todo mundo presente. Ele fez esse anúncio e o objetivo é claro: suprir as necessidades dos Estados Unidos, principalmente porque está sofrendo muito, né? Está sofrendo por conta da guerra contra o Irã, não consegue mais atacar o Irã como. Até porque não consegue mais atacar o Irã porque os estoques de munição estão acabando. E para produzir mais, com qualquer capacidade de produção que eles ainda tenham, que ainda tem eles restado, eles precisam de elementos terras raras, que são fundamentais na construção de material bélico moderno. E como a gente sabe, eles são muito dependentes da China para importar esses materiais. E você ter essa dependência tão grande de um país que você enxerga como um rival geopolítico, um rival estratégico, nunca é uma boa ideia. Foi no começo da guerra, não tem mais mísseis para isso foi evidente, a gente já sabe disso, não consegue nem emprestar mais a ele, ou permitir com que vender, né, os seus Patriots, ou permitir que a Ucrânia produza os Patriots, a antiaérea, porque também não tem condições, não tem para ele mesmo, basicamente, para poder atender às suas necessidades em guerras no mundo, e porque também perde para a China, porque a China tem as jazidas. A China tem a maior reserva de terras raras, minerais críticos do mundo. Sabe qual que é o grande problema aí? Investimento tem, empréstimos para as empresas fazerem os seus investimentos de mineração tem. Vai até burlar, inclusive, legislação Donald Trump aí, mas o problema é que não tem jazidas, né, suficiente para isso, né, para esse total de investimento. E aí todo mundo fica na reta. A América. E é aí que entra o problema, porque se o Trump vai precisar de jazidas de elementos terras raras para poder minerar, todos os países que têm reservas importantes acabam entrando no radar do Homem-Laranja. E adivinha quem tem uma das maiores reservas de elementos terras raras do mundo? O Brasil, que é justamente o país que lidera esse bloco de países que está listado pelos Estados Unidos como seu quintal. Então, isso é um problema duplo para o Brasil, é uma ameaça dupla. América Latina está dando seus passos ali. A Argentina tem que conectar as coisas, tá? Tem que conectar muito bem as coisas quando a gente fala sobre isso. Ontem eu trouxe um vídeo sobre a lei lá da propriedade privada, né, de valorização da propriedade privada lá do Milei. Conecta aquele vídeo com esse aqui, por exemplo. Quando a gente fala daquilo qual que seria o grande lance que Milei gostaria, mas não a população argentina não conseguiu barrar isso através de movimentação. Que o Milei queria que as terras vendidas para estrangeiros não tivessem uma porcentagem mínima. Então, por exemplo, na Argentina, eu já expliquei isso no vídeo ontem, mas eu falo aqui para quem não viu o vídeo, desde 2011, o governo de Cristina Kirchner, eles estabeleceram que não mais do que 15% das terras rurais da Argentina fossem vendidas para estrangeiros. Tá? Isso aplicado proporcionalmente para os municípios e províncias argentinas. E aí ele queria acabar com essa porcentagem, estabelecer que não tivesse um mínimo, né, o máximo, desculpem. E aí as empresas estrangeiras viriam comprar as terras da Argentina, porque a Argentina também, eu estou conectando essas coisas.
A Argentina tem ali as maiores reservas de lítio do mundo, né? Se eu não me engano, está entre terceiro e quinto de maior reserva de lítio do mundo, algo que os Estados Unidos procura. E aí ele tentou fazer isso. Não deu certo, aí ele tentou reduzir. Não, então em vez de 15%, vamos para 25% de venda de terras para empresas, para países estrangeiros, né? Pode ser empresas, pode ser pessoas, mas a gente coloca principalmente no caso das empresas. Imagina só a ação das mineradoras. Não deu certo. A população falou: a Argentina não está à venda, a pátria não está à venda. E aí o Milei fez o quê? Temos que lembrar que o Milley ele é um pau mandado do Trump no sentido mais humilhante que isso pode existir. Então ele vai fazer de tudo para adiantar a agenda política, a agenda ideológica dos Estados Unidos no governo argentino, tanto quanto ele puder. E se o país não fizer pressão contra isso, se a população do país não fizer pressão contra isso, ele vai colocar a Argentina à venda da forma mais descarada que isso pode existir. Como ele, aliás, já está tentando fazer. Não, teve que tirar esse projeto, esse texto. E aí é muito importante porque, apesar de ter tirado, as manifestações continuaram, porque é um projeto neoliberal de venda da Argentina. Não é só retirar esse texto, é um projeto neoliberal. E aí, como eu falo para vocês conectarem as coisas, traz para o Brasil também, gente. Tem que trazer para o Brasil processo eleitoral. Por que os Estados Unidos estão tanto apoiando a família Bolsonaro para voltar ao poder? Por que eles querem tanto Bolsonaro, Flávio Bolsonaro no poder? Porque os Bolsonaro já afirmaram que vão entregar o Brasil de bandeja para os Estados Unidos. Que, aliás, não é nenhuma surpresa se considerando a agenda neoliberal que eles seguem. Então, é simplesmente do interesse do Trump que os Bolsonaro voltem ao poder. E isso é uma coisa que qualquer brasileiro com o mínimo de noção de pátria deveria combater com todas as forças. Está tendo crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Com embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, representante do Brasil, tendo visto revogado. Por quê? Por que isso está acontecendo? E o Brasil não aceitando, por exemplo, os embaixadores dos Estados Unidos. Teve agora, eles acabaram de aprovar mais um lá, inclusive, mas tem que passar pelo Brasil. O Brasil falou que não vai, enquanto não tiver resolvido a situação, porque no Brasil a gente teria algo semelhante que seria com o Milei, esse ultraliberalismo, sabe? Não, vende tudo para os Estados Unidos. E deixa eu só explicar uma coisa, depois que vender tudo, acabou, tá? Se fizer isso, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Aí, se tenta voltar atrás, chega um governo lá na frente que fala assim, vamos nacionalizar tudo, vamos estatizar tudo que foi vendido, nacionalizar, né? Você gera uma confusão com os Estados Unidos tão grande que o país acaba virando um par internacional. Porque os Estados Unidos fazem todos os seus moldes aí contra o país, como aconteceu, estou dando um exemplo da Venezuela, que nacionalizou, os Estados Unidos foi lá, ó, então isola no mundo. E aí passa por dificuldades. É claro que continua com as suas parcerias com a China, mas a gente vai acabar se isolando em relação a eu. E para quem tem alguma dúvida quanto à capacidade que os Estados Unidos têm de tornar certos países impares, se assim eles quiserem, basta olhar o exemplo de Cuba. Cuba é um país sancionado, é um país cercado e é um país que os Estados Unidos tornaram em um par internacional, desde depois da sua revolução em 59. E é uma coisa realmente lamentável que seja assim, porque Cuba não agrediu país nenhum, não fez nada para merecer esse lugar de par internacional, mas os projetos de poder dos Estados Unidos dificilmente são barrados. Europa, todo mundo. Então, isso seria um processo extremamente, na minha opinião, se isso acontecesse, a gente não vai chegar nesse ponto, tá? Mas se isso chegasse nesse ponto, a gente estaria comprando briga com boa parte desse mundo globalizado, né? Assim, é bem complicado. Então, é melhor que não se vendam, não vendam as nossas terras antes de qualquer coisa. Não deixem eles entrarem aqui antes de qualquer coisa. Já estão muito aqui. Mas não precisa entregar tudo, sabe? Evita de entregar todo o país, porque depois não tem mais como, gente. Sabe? Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu tenho chamado bastante atenção para esse processo eleitoral que a gente vai viver agora, tá bom? Que a gente vai viver agora, que a gente já está vivendo. Porque dos dois lados que vão estar nesse pleito que vem aí no final do ano,
pelo menos um deles não está disposto a entregar os minerais e os recursos naturais do Brasil de bandeja para uma potência estrangeira. Então cabe a gente pensar em qual desses lados propõe isso e apoiar o lado que está do lado da manutenção da nossa soberania natural, soberania energética, soberania mineral. Vendo, na verdade, cuidado com os entreguistas. Tem que tomar cuidado. Voltando ao Donald Trump, eles não têm a matéria-prima. Então, eles vão investir nas empresas, empréstimos maciços às empresas. Então, por exemplo, palavras aí do Donald Trump. Estamos recuperando o lugar de direito dos Estados Unidos como a superpotência mineral do mundo. É o que ele falou. Tá bom? Desses 3 bilhões, olha só, o escritório de capital estrangeiro do Departamento de Defesa vai emprestar aí 1,4 bilhão para Cilia Nanotecnologia, que é fabricante de componente de bateria íon lítio. Também vai emprestar 400 milhões para a mineradora de escândio, que é a Sunrise Energy Metals, tá bom? E várias outras também. Então, só estou dando alguns exemplos. O Trump ele disse assim, ó, vou abrir aspas rapidinho assim, ó. Minerais críticos são as matérias-primas da força americana que alimentam tudo, desde armamentos avançados até automóveis, e queremos que estes produtos essenciais sejam atraídos, refinados e fabricados aqui mesmo nos Estados Unidos. Só que eles não têm tudo, como eu falei para vocês. Eles não têm estoques de minerais críticos e terras raras. Então, eles precisam buscar fora, certo? Aí, tem uma questão aqui que é importante, para vocês verem como é que ele tenta burlar, inclusive, legislações internacionais. Ele, o ano passado, já prevendo isso que ia acontecer, ele ameaçou ignorar a Autoridade Internacional de Fundos Marinhos da ONU, tá? Que é... E na verdade a gente tem que considerar que a ONU foi criada com uma grande iniciativa dos Estados Unidos, mais para ser um corpo opinativo, mais para oferecer sugestões que os Estados Unidos solenemente ignoram quando é da conveniência deles. É responsável por gerar as licenças de exploração em fundos marinhos. Ele está querendo aqui, fazendo investimento, inclusive, numa empresa australiana, tá? Para minerar o Oceano Pacífico. Acontece, eu deixo os links aqui na descrição para vocês, tá? Deixo o link na descrição para vocês, que a Agência Internacional de Energia, desculpem, como eu falei aqui para vocês, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é uma agência da ONU, apoiada pela ONU, na verdade, ela estabelece os limites para a exploração mineral. Em fundos marinhos, até hoje, ela não libera, isso é negociado, tem processo de negociação, mas ela não liberou qualquer tipo de exploração comercial, tá? Em fundos marinhos. Ela não liberou. E o Donald Trump ameaçou ignorar, já que eles não ratificaram esse acordo. Eles ameaçaram e falaram assim, a gente não ignora isso, sabe? E aí, assim, vai para a hipocrisia também, pensar na hipocrisia. O Donald Trump, inclusive, tem ameaçado o Brasil por conta de preservação ambiental. Mas olha o que os Estados Unidos estão fazendo. O cara que defende a usina, a energia de carvão, e quer explorar os fundos marinhos, né? Assim, ignorando toda a pesquisa que a ONU faz em cima disso e a legislação, tá? Então, assim, tá nem aí, tá nem aí. Para reforçar o que eu estou falando para vocês aqui sobre a América Latina e o risco que a gente corre, a Agência Internacional de Energia, né, da ONU também, ela diz que a América Latina tem 40% da produção mundial de cobre e 25% do lítio. Então, assim, a gente vira alvo. Vocês estão percebendo, se a gente pega o mapinha da América Latina, a gente vai vendo que os países da América Latina estão se alinhando ao Donald Trump. Existem aqueles que estão resistindo. Então, vamos lá. O Peru está no começo. Um dos países mais importantes para essa questão de exploração de minerais, de minérios, é justamente o Chile. E, se não me engano, o Chile agora é governado por outra secla do Trump. Então, eles estão
estabelecendo ali ótimas relações bilaterais. Agora, por outro lado, o Brasil é um dos países que estão resistindo. E o que o Trump faz com um país que resiste? Ele bota pressão e ameaça sancionar. Então, o Brasil vai ter que ser muito resiliente para poder suportar essa pressão que De vem aí. alinhamento ao Donald Trump agora com a Fujimori, né? A Keiko Fujimori, filha de ditador, que assumiu lá, com escândalo de corrupção, direita, extrema direita. A Argentina nem se fala, é o principal porta-voz do Donald Trump aqui. O novo presidente da Colômbia assumiu já recebendo investimento do Donald Trump, depois do Gustavo Petro, que foi o único presidente da história da Colômbia de esquerda que conseguiu segurar a onda. E aí agora eles estão querendo o maior país da América Latina, o mais forte da América Latina, da América do Sul, desculpem, que é o Brasil, que tem o segundo maior reservas de terras raras do mundo, né? E aí tem um grande problema, o Brasil tem a maior parceria com a China, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O Donald Trump está querendo quebrar isso, sabe? Então, assim, a saída é não deixar os, os entreguistas vencerem as eleições e esperar lá, que assim, depois das eleições aqui em outubro, mas vai estar no processo, porque vai para o segundo turno, novembro, né? Lá que nas eleições de meio de mandato, os republicanos percam. Tá? Isso limita consideravelmente o poder de Donald Trump. E agora, com a guerra contra o Irã correndo mal, existe uma grande chance, uma grande expectativa nos Estados Unidos de que os democratas vençam a eleição de midterms, que vai rolar nos Estados Unidos esse ano. E se isso acontecer, o Trump vai ter que moderar as suas ações mais agressivas, ofensivas contra outros países, porque ele não vai ter maioria no Congresso. E isso pode ser uma coisa boa para os outros países, mas resta ser visto. Nos Estados Unidos. Então, isso não vai acabar com o poder dele, porque ele costuma passar por cima, mas seria mais um golpe. E acho que isso tem grande chance de acontecer. Para vocês terem noção da necessidade que o Donald Trump está passando e do desespero que ele está passando em relação a isso, tem a questão do Estreito de Hormuz, que está sendo um problemaço, porque a continuidade da guerra no Irã depende do Estreito de Hormuz nesse momento, e o Donald Trump ele precisa que essa guerra acabe porque ele não tem mais munição para gastar contra o Irã. E ele não vai recuar e sair assim assumindo derrota. A gente sabe disso. Como eu já trouxe para vocês, Irã e Omã estão em processo de declarar aí um acordo entre eles para a administração do Estreito de Hormuz. Mas, novamente, o Irã emitiu um comunicado que isso não tem a ver com os Estados Unidos, que o fechamento do Estreito de Hormuz continuará. O que eles estão fechando é a administração com Omã para repartir aí os lucros e a administração da passagem, mas assim que for aberto. E para ser aberto, o Irã informou levantamento de sanções contra o Irã por parte dos Estados Unidos e da Europa, aceitar a administração de Irã e Omã no Estreito de Hormuz, que os Estados Unidos retirem as suas forças da região e fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano. Só que Israel já está atacando no Líbano de novo, está atacando Gaza, né? Não parou até agora, né? Na verdade, né? Está promovendo lá o genocídio em Gaza. Mas não parou e não vai parar também. E Bab el-Mandeb fechado também para a Arábia Saudita. Ou seja, não vai abrir o Estreito de Hormuz. Não vai reabrir se não tiver essas condições. Porque o Irã parece que não está disposto a recuar nesse sentido, sabe? Então, quem precisa recuar são os Estados Unidos. Só que, para os Estados Unidos recuarem, Donald Trump teria que assumir uma derrota. E para assumir a derrota, é perda de popularidade, é perda de prestígio, de moral, dentro dos próprios republicanos. Como é que ele faz? Né? Ou é isso, ou continua atacando o Irã até destruir o Irã. Só que para fazer isso, não tem mais arma, não tem mais munição para isso, não tem mais mísseis. Então vocês entendem como que. Isso sem falar no ego gigantesco dele, que é do tamanho do próprio país. Ele não é capaz, ele não consegue admitir uma derrota, mesmo quando ela está a olhos vistos. E como o Pedro falou, realmente isso também tem a ver com o seu prestígio dentro do Partido Republicano, que é, pelo que eu entendo,
É uma briga de foice dentro desse partido. Cada um querendo puxar o tapete do outro, porque eles têm ainda aquelas eleições internas para candidatos à presidência. Então é uma coisa de cada um puxando o tapete do outro para ver quem vai ser o candidato, quem vai disputar as eleições gerais, que é uma coisa que é difícil até de entender do nosso ponto de vista. A gente tem que conectar tudo. Olha esse mundo conectado. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre. Pois é, agora eu quero ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre isso. Deixa aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!